Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aí o IPCA 15, divulgado na quinta-feira, 24 de novembro, data em que eu estou gravando o vídeo, mas está indo ao ar para você no dia 25 de novembro. Muito bem, nós temos então uma ligeira alta do IPCA 15. A previsão anterior estava em 0,45 e veio 0,53. Não é muito acima, mas é um pouco acima. Olhando os núcleos, pessoal, nós temos ali que alimentação e bebidas e transportes, onde estão os combustíveis, estão na casa de 0,5% aproximadamente, assim como habitação, artigos de residência e o próprio índice como um todo. E um pouquinho fora ficaram vestuário, saúde e cuidados pessoais, no lado exagerado, aí quase 1,5% e 1%, e educação e comunicação na casa de 0%. Então, pessoal, continuo com a mesma opinião de sempre. Lentas e graduais melhorias. Não vejo os núcleos aqui de inflação tão desarmônicos quanto no passado. E a minha maior preocupação seria se nós tivéssemos alimentação e bebidas ou transportes nessa casa mais alta de 1,5% ou 1%, como foi vestuário e saúde. Vestuário e saúde podem cair o mês que vem e pode não influenciar tanto assim o dia a dia do brasileiro como a alimentação e os transportes mesmo. Vamos pegar aqui a projeção da Ambima. Nós tínhamos 0,45 no comecinho do mês, e agora com a atualização do IPCA 15 nós temos 0,55 para fechamento deste mês de novembro. Então um pouco acima de 0,5%. E de 0,62 para 0,60 em dezembro. Então 0,55 e 0,60. Vamos lá atualizar a nossa projeção. Mudou muito pouco, ó. Vai ficar próximo dos 6%, eu acredito. Aí, ó, 5,91. E para o ano que vem, 5,5. Não mudou praticamente nada, pessoal. Tá bem tranquilo assim. Apesar do IPCA 15 ter vindo um pouquinho mais alto, me parece que a inflação está navegando por mares menos agitados do que antes. Então, em torno de 6%, pessoal. Ficando em 6%, vamos dar uma olhadinha então nas taxas do Tesouro Direto. Bom, nós temos aqui o fechamento da quinta-feira, em que nós tivemos aí um relaxamento das taxas, muito em conformidade com a nossa previsão, adiamento da PEC, o mercado relaxa. E vocês lembram que eu citei que eu mesmo não achava muito interessante isso aí, mas veio um fato novo, que seria a participação do Pércio Arida na equipe econômica do novo governo, e isso trouxe um certo ânimo. Isso é um fato novo que muda um pouquinho a análise. Pode ser que hoje, ao longo do dia, caia mais um pouquinho, aconteça essa linha de uma queda mais suave ao longo do dia. Mas, pessoal, vejam aqui que as taxas continuam excelentes. O prefixado 25 saiu dos 14%, mas 13,60, variando aí 5, 6 reais. Vejam que em função do pouco prazo ele está mantendo o preço, está segurando muito bem o preço. O que eu quero ver assim com uma inflação, se a gente fechar o ano com inflação de 6%? Tem uma continha bem simples que eu quero mostrar para vocês. 6 dividido por 0,85. O que é isso, pessoal? Eu quero saber qual taxa livre do imposto de renda os meus prefixados empatam com a inflação. 7,05, pessoal. Esse é um número muito importante, porque 7,05%, se você já livre do imposto de renda, se você tem uma taxa média nos seus prefixados superior a 7,05, você já está ganhando da inflação. Isso é bem importante. Muito importante, tá? Vamos calcular o prêmio. Vamos calcular o prêmio. Pegar aqui o mais fraquinho deles, entre aspas, né? O mais fraquinho. 13,39 no 33. Como é que a gente faz isso aqui? 13,39 divide por 100, soma 1.
divide pela mesma continha feita com a inflação, 1,06, tá? Menos 1 vezes 100. Olha só, a taxa hoje desse pré-33, 13,39, que não é hoje, é ontem, dá em um prêmio, para essa inflação de 6%, dá um prêmio de 6,97, pessoal. Bruto. Comparando com os IPCAs, ganha de todos. Olha aí que coisa, né, pessoal? Que coisa. De novo, claro, é difícil você dizer assim, então compra sempre esse prefixado porque ele vai ganhar dos IPCAs. Claro que não, porque a gente tem momentos diferentes em que as taxas estavam completamente diferentes. Compras a 11%, a 12%, eu tenho compras a 9%, 10%, 11%, 12% e 13% nesses prefixados aí. Tá? Então a gente tem que almejar em uma taxa média boa, mas quando a gente faz no momento o comparativo com o Tesouro IPCA, o prefixado ele tem que dar um resultado assim, para valer o mínimo de risco que você possa colocar nesse investimento. Ele tem que dar um prêmio com relação aos IPCAs. E agora o prêmio parece que está muito interessante, tá? Na casa de 6,9 acima da inflação de 6% esse ano. E quanto seria com, vamos dizer, 6,22, tá? A taxa do IPCA 45 para uma taxa para uma inflação de 6%. Só que aqui eu fiz tudo errado, né? 1,0622 vezes 1,06. Olha aí, ó, equivale à taxa do prefixado de 12,59. Então aí o IPCA mais 6, numa inflação de 6, equivale a 12,59 no prefixado. Olha, interessante, né, pessoal? E agora, vendo aqui que interessante, né? A taxa do 35 igual à taxa do IPCA 55 com juros. Interessante. Quem presta atenção nos nossos vídeos da carteira do inscrito, e deixem sugestões aí que a gente vai fazendo, já deve ter percebido que a duration do IPCA 35 principal é muito, muito parecida com a duration do IPCA 55 com juros, ou seja, em termos de risco de marcação a mercado, esses dois títulos se equivalem, apesar de um prazo em termos de anos de vencimento muito diferente, muito, muito diferente. Mas em termos de risco de marcação, eles se equivalem. 6,17, pessoal. 1,0617 para uma inflação de 6%, vai daí 12,54, muito parecido com os 12,59 que a gente acabou de calcular. Então, pessoal, olha só. De novo, esse rendimento nos IPCAs, nos tesouros IPCAs, está um pouco abaixo do rendimento dos prefixados para uma inflação de 6%, que é o que a gente está estimando que vai fechar o ano. O Boletim Focus é um pouco menos, é 5,8, se não me engano. E nós temos então esses dados aí. E qual é a conclusão, pessoal? A conclusão é o seguinte: mesmo que você tenha taxas aí um pouco menores nos prefixados do que isso, tem aí 9, 10%, vocês viram qual é o número mágico ali a partir do qual o prefixado está tranquilo para a inflação desse ano. É a partir de 7,05, foi o que eu fiz no comecinho aqui desse comparativo. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Para a gente ter tranquilidade. A posição em prefixado vai ser pequena, ou zero, para algumas pessoas. IPCA não tem com o que se preocupar, não tem o menor problema, certo? E os prefixados, na verdade, também não tem problema, porque quem comprou, investiu em prefixado de meados de 2021 para cá, com certeza está com uma taxa média superior a 7%. Quem é que vai estar com uma taxa média inferior a 7%? Quem comprou lá em 2020 e não comprou mais, e parou. Né? Esse aqui é o detalhe. Quando a gente renova o investimento, coloca mais capital, melhora a nossa taxa média no Tesouro Direto, a gente puxa a nossa taxa para cima se o mercado está em alta progressiva, que foi o que aconteceu de 2021, 2021 para cá, a gente consegue melhorar a nossa taxa média, certo? Então, minha gente, é isso aí, tá? Fiquem tranquilos. Hoje à noite
noite, às 18 horas, eu vou divulgar o vídeo dos tipos de aporte no Tesouro Direto. E estou pensando também em fazer um pequeno estudo aí para vocês sobre esses diferentes aportes, né? Se o aporte constante versus o aporte concentrado. Tipo assim, o cara é o mago, né? O cara é o mago. Ele descobre qual vai ser a taxa mais alta do ano e investe tudo naquela taxa. Versus uma pessoa que está comprando sempre. Quem é que ganha, hein, gente? Quem é que ganha? Eu tô pensando em fazer esse estudo aí. Deixa aí no comentário se você acha esse conteúdo interessante. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.